Meus irmãos, o título da nossa mensagem de hoje é Perseverando com Alegria. Nosso texto é 2 Timóteo, capítulo 4, versos 9 a 18. Eu peço que você já se encaminhe para lá. Mas eu gostaria de fazer alguns comentários antes, inclusive, sobre o contexto dessa carta. Eu já tive a oportunidade de pregar em outros textos da segunda carta de Paulo a Timóteo. E eu já disse também nessas oportunidades que essa carta é uma carta muito amada por mim. Especialmente porque ela registra as últimas palavras registradas nas Escrituras do apóstolo Paulo. O pastor Woody Balkan diz que se nós falarmos que temos um livro favorito na Bíblia, é como se nós disséssemos que temos um filho favorito. E é aquele tipo de coisa que, ainda que você tenha, você não fala. Então, eu acredito que seja relevante relembrar a vocês algumas características dessa carta. A primeira é que Paulo está preso em Roma, muito provavelmente como consequência da pregação do Evangelho e da perseguição de Nero aos cristãos, isso por volta de 64 depois de Cristo. E diferente da primeira vez que ele foi preso, em que ele esteve em prisão domiciliar e ele tinha alguma liberdade de interagir com pessoas, com alguns irmãos e que seguir o seu ministério, ele agora está numa cela fria, isolado, em um contexto bastante diferente da sua primeira prisão. E em contraste com a expectativa de que ele seria liberto, como da primeira vez, nesse momento ele sabe que o tempo da sua partida chegou. O apóstolo Paulo está ciente de que são provavelmente suas últimas semanas, meses deste lado da eternidade. Ele vai dizer em 2 Timóteo 4,6: estou oferecido por libação, o tempo da minha partida chegou. E temos também o registro, nesse mesmo capítulo, no verso seguinte, as conhecidas palavras de Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele sabe que não lhe resta muito tempo e é muito possível, de acordo com os historiadores, que essa carta tenha sido escrita no outono de 67 depois de Cristo. Ele havia sido abandonado por quase todos os que lhe eram próximos, a gente vê isso no capítulo 1, verso 15. Todos da província da Ásia me abandonaram. E com a iminência da sua execução, Paulo pede a Timóteo que vá vê-lo para que eles se encontrem uma última vez. Timóteo conhecia muito bem a doutrina do apóstolo Paulo, a pregação do apóstolo. Então, essa carta ela não se detém muito tempo em tratar de questões doutrinárias, embora nós tenhamos ali várias referências importantes a doutrinas muito caras para nós, como a salvação pela graça, a pessoa de Cristo e a perseverança dos santos, por exemplo. Paulo quer, nessa segunda carta, encorajar o seu filho amado, que é como ele se refere a Timóteo, e também a mim e a você, que somos peregrinos nesse mundo, peregrinos nessa jornada deste lado da eternidade. E nós veremos como somos, pela graça de Deus, fortificados, fortalecidos e incentivados a perseverarmos com alegria. Perseverarmos já seria algo muito bom. Perseverar significa que, apesar das dificuldades que você encontra em qualquer coisa que você se propõe na sua vida, você segue em frente. Você não cede às primeiras dificuldades. Mas quando você persevera com alegria, é diferente. E a gente vai ver que essa não é uma opção, mas um mandato que nós devemos cumprir. E há pelo menos duas passagens nessa segunda carta de Paulo a Timóteo que são um verdadeiro deleite. Daqueles textos que você lê e cada palavra daquele texto parece ter algo especial para a gente. Versos que enchem os nossos olhos de lágrimas, muitas vezes, ou mesmo para os quais a gente sorri enquanto lê. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas que você se pega sorrindo ao ler alguns textos das Escrituras, e nós temos isso na segunda carta de Paulo a Timóteo. Ouça, por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 8, se não são palavras bem conhecidas dos seus ouvidos.
diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. É ou não é um trecho que a gente pode, várias vezes, ser animado, ser encorajado na caminhada cristã? E como eu disse, muitas vezes até sorrirmos, porque parece que Paulo está falando conosco. Mas hoje, nós nos deteremos não na primeira metade do capítulo 4, mas na segunda metade desse capítulo. E como eu disse, se a segunda carta são as palavras finais registradas de Paulo, a segunda metade do último capítulo são literalmente as últimas palavras do apóstolo Paulo. E elas são palavras de encorajamento. E talvez diferente da primeira metade, quando nós lermos o texto, talvez você fale assim: puxa, eu nunca tinha percebido isso. Eu não lembrava que isso estava escrito aqui. Porque muitas vezes é um trecho que nós passamos numa leitura um pouco mais acelerada. Talvez porque ela contenha muitos nomes. E a gente tem essa questão, embora aqui não seja uma genealogia, quando a Bíblia apresenta muitos nomes, a gente costuma pular esses textos ou lê-los de forma mais acelerada. Ela aparece, depois que nós lemos o capítulo 4, versos 1 a 8, um tipo de anticlímax. Veio o grande texto, vieram palavras de incentivo e encorajamento, e agora Paulo reduz o seu ritmo e começa a falar algumas coisas que não são tão aplicáveis a nós, talvez. É como se ele já estivesse pousado e agora tudo está para ser terminado. E não há muito para a gente absorver aqui. Contudo, existe um chamado à comunidade. E nós precisamos entender que isso nos custará alguma coisa. Como custou a Paulo. Isso custará o nosso tempo, custará nossas prioridades, custará nossos recursos, custará nossa agenda. E é nessa peregrinação, junto com a comunidade, junto com a nossa igreja local, que nós vamos lutar pela alegria. E é esse o meu chamado a vocês, para que nos concentremos nisso nesse texto. Lutar pela alegria não é simplesmente, por acaso, esbarrar com alegria durante a jornada. E muitas vezes isso vai acontecer. Nós oramos durante tanto tempo, por exemplo, pela Elisa. E não foi uma alegria nós sabemos quando ela nasceu? Recebemos a notícia que, de fato, tinha chegado ali o momento, embora ela tenha adiantado algumas semanas. Não é uma alegria para a gente? Saber que os nossos irmãos estavam aqui conosco, nós orávamos por aquilo e o Senhor atendeu o desejo deles, deu uma boa gravidez a Grazi, agora oramos para que eles estejam em casa, juntos. Mas é um exemplo de um momento de alegria que nos acompanha durante a jornada. Mas há outros momentos, e não são poucos, na vida em comunidade, em que não teremos apenas que buscar por essa alegria, mas nós teremos que lutar por ela. Porque ela simplesmente não estará lá. Ela não estará à nossa vista. E nós não a encontraremos facilmente, a menos que lutemos. E alguém aqui, hoje, pode se identificar até em função do seu contexto de vida. Eu não tenho me sentido tão alegre na caminhada cristã. Essa não tem sido a minha realidade. Na verdade, há bastante tempo eu tenho passado por dificuldades tão grandes que isso tem nublado a minha visão.
Às vezes a gente se sente decepcionado com o próprio Deus. Talvez seja esse o sentimento de alguns. Antes tudo parecia diferente, tudo era mais belo, tudo era mais simples, tudo era mais fácil, as coisas estavam lá, alegria entre elas, e agora parece que não mais. Você talvez continue a ver até algumas dessas coisas que antes te traziam alegria, só que hoje não é a realidade com a qual você enfrenta a sua jornada cristã. Seja porque as suas circunstâncias envolvendo a sua saúde, o seu emprego, questões familiares, quem sabe, foram situações tão avassaladoras que a alegria que estava disponível se escondeu de você. É para essa realidade de comunidade, para a realidade de Timóteo e para crente, como eu e você, que Paulo escreve essa carta. Para que nessas temporadas em que nós tenhamos que lutar para perseverar com alegria, nós temos o texto de hoje. E eu convido você a ouvir atentamente o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 9 a 18, que diz assim: Empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o Ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória para todo sempre. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Parece que o melhor da vida ficou para trás, não é verdade? Quando a gente compara os textos, capítulo 4, versos 1 a 8, e capítulo 4, versos 9 a 18, parece que, de fato, Paulo está fazendo aqui um grande desabafo. Uns me abandonaram, ninguém apareceu em minha defesa. Esse seria Paulo sincero, gravando um vídeo para as redes sociais. Mas se a gente for mais cuidadoso com o texto, nós veremos o que Paulo está, de fato, trazendo para nós aqui. E a pergunta que a gente pode direcionar nesse momento é: o que nós estamos fazendo aqui, diante desse texto? Nós vemos Paulo lutando pela alegria na jornada. E quando a gente fala de alegria, nós sabemos que nós não estaremos plenamente satisfeitos aqui. Eu acho que esse é um ponto que a gente não precisa tratar mais. Nós nunca estaremos plenamente satisfeitos deste lado da eternidade. Mas isso não impede que nós não tenhamos alegria na nossa jornada, e nós veremos por quê. A Nívia, quando fez a chamada ao culto, ela falou sobre isso, sobre a comunidade, sobre a alegria que nós temos de fazer parte de uma igreja local, algo que o mundo não consegue compreender, mas nós muitas vezes também não conseguimos compreender, porque nós não somos realistas sobre a nossa condição de viver em comunidade e o custo que viver em comunidade exigirá de nós, como exigiu do apóstolo Paulo. Alguns podem chegar aqui, e nós temos muitas pessoas novas na igreja, muitos nos visitando, e pensar, por algum motivo, que todos pensam de forma igual, que todos concordam em tudo, que todos fazem as coisas da mesma forma, sempre. Aqui seria um local onde as minhas necessidades cristãs serão satisfeitas, um local onde os meus pedidos serão atendidos. E para quem já é daqui há algum tempo,
ou seja, que já veio aqui mais do que uma vez, para a decepção de 0 pessoas, não é isso que você vai encontrar aqui. Não é isso que você deveria encontrar em qualquer igreja séria com a pregação do Evangelho. John Kennedy disse o seguinte uma vez: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Não pergunte o que a igreja pode fazer por você, mas se apresente interessado no que você pode fazer pela sua comunidade. O que nós temos feito? Muitas vezes, quando nós pensamos em comunidade, nós não pensamos, como eu disse, no custo que isso exigirá de nós. Nós não pensamos no risco, não pensamos na dor, não pensamos na decepção, não pensamos mesmo na traição que pode acontecer. Consequentemente, porque nós não somos realistas sobre a comunidade. Sempre que nós experimentamos tais coisas na jornada, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é desistir. Sempre que nós enfrentamos a dor, sempre que nós enfrentamos algum tipo de decepção, nós desistimos. E o que muitos de nós aqui talvez já tenhamos feito em outros momentos é: eu saio daqui e vou para outra. Eu saio da outra e vou para outra. Até eu encontrar um lugar. Não é que a pregação seja fiel, não é que o evangelho seja exposto, apresentando Cristo e sua glória, mas onde as minhas necessidades serão satisfeitas. Tentamos encontrar, então, a comunidade perfeita, onde todos pensam como nós, onde todas as nossas necessidades são plenamente atendidas, onde ninguém nunca nos machuca, nos decepciona e sequer vai embora. São todos excelentes. E vivemos, então, ali de forma ideal. Só que uma notícia chocante é que esse lugar simplesmente não existe. Esse lugar simplesmente não existe. E talvez, para surpresa também de 0 pessoas, esse lugar não existe porque é um denominador comum em toda essa decepção. E qual é o lugar comum em toda essa decepção? Sou eu. É o meu pecado. Então, quando eu vou para um lugar, para uma comunidade que em tese é perfeita e vai atender todas as minhas necessidades, o denominador comum sou eu, o meu pecado, e aquele lugar então deixa de ser perfeito e atender tudo aquilo que eu esperava. Um aspecto maravilhoso das Escrituras é que ela não omite as fraquezas desses homens que a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. São homens de verdade, escrevendo cartas de verdade. E é isso que nós vemos no texto de hoje. Paulo não está tentando enganar ninguém. Paulo, nos últimos momentos, nas últimas palavras registradas, ele faz questão de deixar claro o custo que há de viver em uma comunidade cristã. E ele nos chama a necessidade de vivermos a comunidade, porque a resposta a isso não é então você viver isolado, porque essa não é uma opção para o cristão. Mas nós somos chamados a perseverar com alegria. Verso 9: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. O primeiro pedido de Paulo a Timóteo é por seu empenho para ir ao seu encontro. Antes do inverno, ele vai falar no verso 21 do mesmo capítulo. Existe uma urgência no chamado de Paulo, porque ele sabe que se aproxima o fim da sua carreira. Paulo desejava ter o seu filho amado perto dele nesse momento. E no verso 13, Paulo faz pedidos específicos a Timóteo. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo faz pedidos a alguém íntimo, como Timóteo era íntimo a ele. Ele poderia ter pedido a outras pessoas, mas ele desejava ali a presença de Timóteo. São coisas importantes para mim. Se esforce para trazê-las.
É como se Paulo dissesse o seguinte: eu sei que você tem a sua agenda, eu sei que você tem as suas demandas, eu sei que você tem os seus compromissos, eu sei que isso vai exigir de você esforço, mas se esforce. Eu quero ver você ainda uma vez antes de partir. Esta não é uma carta fria, uma convocação de um oficial religioso. É uma carta íntima de um irmão a outro que ele ama profundamente. E o Senhor nos dá esses relacionamentos dentro da comunidade. Lembra-se de como Paulo começa a carta? Na verdade, a primeira carta, né? A primeira vez registrada que ele escreve a Timóteo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia, lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Paulo e Timóteo conviviam. Eles se conheciam. Paulo se refere a Timóteo como seu filho amado. Eles estiveram juntos nas trincheiras da pregação do Evangelho. Compartilharam ali sangue, suor, lágrimas, por muitos que se opuseram à pregação. Viver em comunidade não está arraigado em afinidade. Porque se a base da nossa comunhão for a afinidade, isso não resiste ao tempo. Há verdadeira intimidade, há verdadeiro conhecimento do Evangelho. Isso não nasce da noite para o dia. Da mesma forma que a gente não joga relacionamentos preciosos dentro da comunidade, fora por questões triviais. Provérbios 27:17, o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Ferro se afiar com ferro dói, sai faísca. Paulo desejava ver Timóteo. Tudo que Paulo queria cumprido naquele momento era a realidade de Provérbios 17:17. O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Paulo desejava a presença do seu irmão naquele momento de dificuldade. Irmãos que permanecessem com ele não pela afinidade, mas pelo alvo comum que eles tinham, que é Cristo e sua glória. Quem não quer amigos assim no final, meus irmãos? Quem não gostaria de ter amigos aos quais você pode fazer pedidos, amigos que você urge pela presença deles, caminhando junto com você, enquanto você sabe que o seu fim está próximo? Eu desejo, no final da minha vida, ter pessoas mais jovens, a quem eu posso escrever, em quem eu investi tempo, em quem eu abri mão da minha agenda muitas vezes, para edificá-los e para ser edificados por eles também. Mas para isso eu preciso perseverar com alegria, para isso eu preciso entender que há um custo envolvido. Quando a gente chega perto demais um do outro, é isso que pode acontecer. Contudo, a gente não tem alternativa. Nós precisamos afiar uns aos outros. E para isso a gente precisa estar próximo, a gente precisa conhecer as necessidades, as demandas, a gente precisa socorrer os nossos irmãos. Nos versos 10 a 12, Paulo começa a citar alguns nomes. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Olha o que Paulo fala sobre Demas. Demas me abandonou. Paulo não disse porque Demas, tendo amado o presente século, abandonou a Cristo. É um fato que
que Demas abandonou a Cristo. E importa demais que Demas tenha abandonado a Cristo. Mas Paulo está falando sobre a sua dor. Paulo fala: Demas, apaixonado por este mundo, me abandonou. Abandonou a comunidade de fé. Abandonou a verdade do Evangelho, porque amou o presente século. O aspecto da desilusão também estará presente na jornada cristã. Demas ama o presente século, abandona o apóstolo Paulo. E Demas não é uma pessoa qualquer, porque talvez a gente ache que ele foi citado aqui de passagem. Na verdade, Demas é mencionado em Filemão como colaborador de Paulo. Alguém que caminhou junto com Paulo na pregação do Evangelho, ama o presente século e o abandona. Ele continua: Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, Lucas está sozinho comigo. Pegue Marcos e traga-o com você, pois ele é muito útil para mim no ministério, que Tíquico eu enviei para Éfeso. Mesmo no momento, seus momentos finais, em que ele é abandonado por alguns, como veremos, ele sofre oposição de outros, como Alexandre o Ferreiro, Paulo ainda está mais preocupado com a missão a ser cumprida do que com seu próprio bem-estar. Ao invés de desejar ter, então, todas essas pessoas ao seu redor, ele diz: Crescente foi para um lugar, Tito foi para outro, Lucas está comigo, traga Marcos, é importante. Paulo afirma: ele é muito útil para mim no ministério, a missão. Tíquico foi para Éfeso. A gente não sabe por que esses irmãos foram enviados para essas cidades. Talvez para dar continuidade à atividade de evangelização, ou mesmo para fortalecer as igrejas daquela região. Nós não sabemos o porquê, mas nós sabemos que Paulo não perde de vista o trabalho que precisava ser feito. Paulo sabia das necessidades daquela região, daqueles irmãos. O Mateus, no momento de confissão de pecado, falou sobre isso, né? Como nós reagimos diante das circunstâncias que nos apresentam. Como Paulo, então, reage diante dessas circunstâncias que se apresentam para ele? Será que Paulo esperava ser agradado em seus últimos momentos pelo tanto que ele fez? Pelo avanço da igreja, pela pregação do Evangelho? Será que Paulo esperava, então, ter seus últimos dias de conforto e tranquilidade? Não era essa a expectativa do apóstolo Paulo. Não se trata aqui de egoísmo, não se trata aqui de outra coisa que não a intimidade, o desejo, a honestidade do apóstolo Paulo de apresentar isso diante de nós. Diante dessas circunstâncias é que nós precisamos perseverar com alegria. Como nós veremos mais adiante no texto, o apóstolo Paulo, você não vai observar no registro da carta, ele em nenhum momento tratando isso como uma lamentação ou um desabafo, como a gente falou no início. Ele apresenta os pontos e ele direciona tudo para o Senhor. Paulo afirma que apenas Lucas estava com ele. Alguns irmãos foram enviados para outras cidades. E a gente vive essa realidade aqui em nossa igreja, né? Aqueles que já são mais antigos sabem quantos já estiveram entre nós, já foram para outras cidades, outros países, literalmente alguns para o outro lado do mundo. E é muito bom quando nós estamos juntos com esses irmãos. É uma oportunidade excelente. Nós temos os nossos missionários, teremos os nossos missionários com a gente aqui durante algum tempo. E é bom estarmos juntos. Eu sinto falta dos irmãos. E se os irmãos disserem que sentem falta de mim, eu vou acreditar nisso. Porque essa é a realidade da comunidade cristã. Mas isso não está baseado na satisfação das minhas necessidades ou das necessidades de vocês. O que precisa ser o nosso alvo é a glória de Cristo. E é isso que Paulo tem em mente. Quarta-feira, eu vim a Tijuca nesse processo todo de mudança. Eu trabalhei no Rio na quarta-feira.
E voltando para casa, estava na casa dos meus pais, cruzamos a rua, estava junto com meu pai e encontrei um casal de uma igreja que nós já fomos membros antes de vir para cá, que eu talvez não visse há quantos anos? 5, 6, talvez um pouco mais. 6 anos que nós não nos encontrávamos. E sabe aquela sensação de que você viu aquela pessoa semana passada? E 15 minutos, meus irmãos, ali de uma boa conversa, na calçada, antes de entrar até no prédio do meu pai. A semana estava uma semana cheia, o pastor Jonatas até mandou uma mensagem, eu falei assim, vai um podcast aí para vocês, como é que estava a semana, como é que estavam os desafios. E o Senhor me agraciou com a presença desses irmãos. E uma palavra de encorajamento, saber que eles estavam firmes na caminhada cristã. Como aquilo foi bom numa semana tão difícil. Então, esse relacionamento com os irmãos é algo doce, é algo que o apóstolo prezava. Por isso, a relação desses nomes aqui, cada um o que fez, mesmo que tenha trazido dor a ele, ele quer dizer o seguinte, é uma realidade que nós vamos enfrentar. E como nós temos reagido a isso? Como nós temos reagido diante dessa situação? Às vezes a gente deseja, isso tem sido falado de púlpito muitas vezes, a gente deseja que todos aqueles que nós amamos estejam ao nosso lado para sempre. Paulo fala aqui de alguns que foram enviados para diversas regiões, pessoas que ele amava. E eu me faço essa pergunta e me fiz essa pergunta enquanto eu preparava essa mensagem e coloco isso para os irmãos. Os filhos que nós temos, será que a gente tem buscado e orado e pedido ao Senhor para que eles estejam sempre conosco? Ou nós temos orado para que o Senhor levante homens e mulheres que preguem o Evangelho, que estejam envolvidos em missões, que talvez daqui a alguns anos não estarão mais conosco, mas estarão talvez do outro lado do mundo? Ou será que a gente está em busca dos relacionamentos perfeitos, da comunidade perfeita, e isso inclui os nossos filhos também? Os nossos pastores têm falado sobre plantação de igreja. A realidade de plantação de igreja, meu irmão, exigirá que em algum momento, se o Senhor permitir que a gente avance nisso, algumas pessoas que hoje estão aqui se desloquem para a plantação de uma nova igreja. Será que a gente tem orado por isso? Ou a gente tem buscado, mais uma vez, viver dentro da nossa comunidade perfeita? Uma comunidade que a gente ainda busca em algum grau que atenda a nossas necessidades. Quantos de nós nos alegraríamos com essa notícia da plantação de uma igreja em outro bairro aqui da cidade do Rio de Janeiro? Nós não podemos perder de vista a missão. Porque diante da dor, da desilusão que a caminhada cristã trará para nós, se nós perdermos de vista a missão, nós não encontraremos alegria na jornada. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Paulo agora se refere a alguém que causou muitos males. A ele. Me causou muitos males. Alexandre Ferreiro foi alguém que se opôs à figura do apóstolo Paulo na pregação do Evangelho. O perigo era tão real que Paulo adverte o próprio Timóteo que ele deveria tomar cuidado com essa pessoa. É possível que Alexandre ameaçasse a igreja com heresias. E a preocupação de Paulo, consequentemente, com Timóteo, é que aquelas heresias alcançassem igrejas e encontrassem ouvidos que dessem atenção àquela pregação.
A sua posição era a mensagem do Evangelho. Ele não tinha apenas uma opinião diferente, como muitos de hoje têm, mas ele se opõe à mensagem. Ele é obstinado contra a mensagem do Evangelho. Ele odeia o Evangelho e tudo que representa o Evangelho, nesse caso, diretamente o apóstolo Paulo. Isso certamente trazia muitos desgastes, não apenas físicos, mas emocionais ao apóstolo. Já no verso 15, a dor é causada não pela oposição, como a de Alexandre, mas pelo abandono. Paulo fala mais uma vez aqui, enquanto no capítulo 1 ele fala sobre todos da Ásia Menor o terem abandonado, ele fala aqui que não tinha ninguém em favor dele. Vocês conseguem imaginar isso? A gente está falando aqui do apóstolo Paulo, meus irmãos. Vocês fazem ideia de quantas pessoas foram salvas pela graça de Deus através da pregação do apóstolo Paulo? Certamente não foram poucos. O apóstolo registra que nenhum desses que ele pregou o evangelho foram salvos, nenhum desses que ele talvez tenha consolado a família no momento de dor da perda de um parente, ninguém foi em seu favor no primeiro julgamento. Talvez a gente faça ideia de como Paulo se sentiu. E talvez a gente faça ideia que diante de uma circunstância como essa, a gente tem um bom exemplo do que é lutar para perseverar com alegria na jornada da caminhada cristã. O apóstolo Paulo sente uma dor real, mas você não percebe a amargura nas suas palavras. Ele não é vingativo, ele não cai atirando, como muita gente valoriza hoje, né? Se é para cair, vamos cair atirando. Ele não está retribuindo mal com mal. Paulo confia no Senhor. E nós vamos encarar isso corretamente quando enfrentarmos as mesmas coisas na caminhada cristã. Quando nós entendermos que a igreja, a comunidade, ela é importante. Mas o mundo não acaba quando há tristeza e dor. Porque a tristeza e dor farão parte da nossa caminhada. Essas coisas existirão sim. Nós somos pecadores redimidos, mas que ainda convivemos com a presença do pecado. O que estava em jogo aqui não era a reputação de Paulo. Não era a sua satisfação, a satisfação de suas necessidades, mas, como eu já disse, Cristo e a sua glória. Essa é a perspectiva que permite a Paulo suportar a dor e responder a ela apropriadamente. Eu vou ler de novo para vocês como ele responde à oposição de Alexandre. Ele diz: o Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. E como ele reage a ter sido abandonado pelo fato de ninguém ser a seu favor na sua primeira defesa? Ele não diz: Senhor, pesa a mão sobre eles. Senhor, eu preguei o evangelho com tanta paixão e eles não estavam aqui. O apóstolo Paulo responde: que isto não lhe seja posto na conta. É assim que o apóstolo Paulo responde. A perspectiva adequada muda tudo. Deixe-me ler novamente os versos 6 a 8, que antecedem o trecho que lemos para a mensagem de hoje. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O coração de Paulo sabe o que o espera. O apóstolo Paulo sabia para onde ele estava indo, e a perspectiva muda tudo. Paulo reconhece a iminência da sua morte, apesar das circunstâncias adversas. Ele não se entrega a um sentimento de ó vida, ó azar, que pena de mim, não merecia tal coisa.
Não é essa a reação de Paulo. Ele olha para o Senhor. E embora nós tenhamos, nesses versos, um relato honesto da sua solidão enfrentada, da desilusão, da falta de companheirismo, olhar para o longo prazo, olhar para a eternidade, saber nas mãos de quem ele estava, permitia a Paulo perseverar com alegria, mesmo nestes momentos. E é nestes momentos que nós nos deparamos com aqueles maravilhosos mais nas Escrituras. Porque do 9 ao 16, fora o trecho em que ele convoca Timóteo a vê-lo, e que ele fala sobre o fato de ter enviado alguns irmãos para algumas cidades, o que implicava que eles não estavam ali fazendo companhia a Paulo naquele momento. E dois momentos claros de oposição, como a de Alexandre, e de tristeza, como a de Demas. Paulo termina da seguinte forma: Mas, o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória para todo sempre. Amém. O que importava não era Paulo seu bem-estar, seu conforto, o ser consolado, embora isso seja muito bom, mas o que Paulo está colocando aqui é que essas coisas acontecerão na jornada para você, meu irmão. E você deve perseverar com alegria. Nós não estamos na jornada, assim como Paulo, buscando o nosso próprio bem. Nós não estamos nas jornadas nem por nós mesmos, porque seria muito fácil não seguir a Cristo. É muito fácil você não ter compromisso com Cristo. É muito fácil você viver a vida da forma como você quer. É muito mais simples. Mas é pelo bem do Evangelho. Como Paulo diz aqui, para que todos os gentios a ouvissem. É disso que se trata a jornada, meus irmãos. É que todos os gentios ouçam a palavra de Deus. O objetivo de Paulo é que Cristo não tenha morrido em vão. O objetivo de Paulo é proclamar as boas novas de grande alegria, de que Cristo salva pecadores. Paulo está servindo ao Senhor, que deu a sua vida para salvar o seu povo. Ele morreu na cruz, tomando sobre si a penalidade que era devida a mim e a você. E em troca nós recebemos justificação. A justiça dele nos cobre. Através da sua obediência até o fim. Obediência ativa em viver uma vida sem pecados. Obediência passiva em ir até a cruz morrer pelos nossos pecados. Cristo oferece redenção a todos os que ouvem o Evangelho e vêm até Ele. É por isso que Paulo persevera com alegria. É por isso que nós somos chamados a perseverar com alegria, meus irmãos. Não é para ter uma vida confortável, não é para se ver livre de problemas, como nós acabamos de ver aqui. Os problemas se apresentarão constantemente, em temporadas da nossa vida que parece não haver fim. Mas o Senhor esteve ao meu lado. Esse alerta nos deveria deixar sóbrios, porque Paulo conheceu alguns que desistiram antes do fim. Demas é um deles. A gente não sabe se Demas, no final, foi salvo ou não, mas pelo relato que nós temos nesse texto, Demas ama o mundo, ama o presente século. Alguns se distraíram com o mundo, outros são enganados por falsos ensinamentos, outros desqualificados por uma vida imoral, ímpia. E isso deveria nos servir de alerta. Porque nós temos buscado ao Senhor, servir ao Senhor com propósito, entendendo a nossa missão.
Mas nós não podemos esquecer que nós não chegamos na linha final. A linha final está diante de nós. E nós caminhamos e perseveramos com alegria, porque nós sabemos que ela está ali. E nós sabemos que o Senhor voltará. Isso é uma certeza. Isso não é um talvez. E a gente, não sei, será que vale a pena? Porque eu não sei se é certo. Isso é certo, meus irmãos. A palavra nos garante isso. Nós somos chamados a perseverar. Perseverar com alegria. Vamos lembrar como é que Paulo inicia essa carta, a segunda carta a Timóteo. Ele diz, e eu leio pedindo que você se coloque nesse texto. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz vida e imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com grande amor, e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Paulo está dizendo o seguinte, Timóteo, a jornada te reservará dificuldades. Durante os pedidos de oração, nós ouvimos aqui duas situações que mexem conosco. E talvez a gente esteja um pouco distante, mas vamos fazer um exercício. Daquelas pessoas daquela comunidade de fé. Como é que elas reagem diante dessa situação? Qual deve ser a resposta desses irmãos? Aqueles irmãos são chamados a perseverar com alegria, não por eles, mas pela missão que foi encarregada a eles. Cristo e sua glória permitem que nós perseveremos com alegria, para que Ele seja exaltado. Olhe para além de você, meu querido irmão, minha querida irmã. A jornada tem um protagonista. Esse protagonista é Cristo. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele pode nos livrar, ele pode não nos livrar. Lembram-se dos amigos de Daniel? Se o Senhor quiser, ele pode nos livrar. Mas se ele não nos livrar, nós não nos dobraremos. E nós? Que nós possamos lutar com alegria, perseverar com alegria na jornada, por causa do chamado que temos, a pregação do Evangelho, daqueles que precisam desesperadamente ouvir sobre a única esperança que pode livrá-los da morte eterna. E muitas vezes, porque a gente não está com os olhos na nossa missão, porque muitas vezes a gente desconsidera o fim. Nós vamos para o nosso canto. E por quaisquer que sejam as nossas dificuldades, a gente diz, ninguém me ama, ninguém cuida de mim, ninguém fala comigo, ninguém me liga. Irmão, lute pela alegria na jornada. Há irmãos aqui que estão caminhando no campo de batalha com você, que vão te ajudar, com prestação de contas, orando por você, fazendo estudos com você. Você não caminha sozinho. Você não caminha sozinha. Lembre-se do que Paulo escreve.
Você luta pela alegria na jornada, porque o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Você luta pela alegria na jornada, porque você sabe para onde você está indo. João 11:26, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Paulo nunca esteve sozinho. Mesmo em face da sua iminente morte e do abandono de alguns irmãos. Porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Isso não se torna inválido quando as dificuldades aparecem. Até aquele dia, apesar do que acontecer aqui, Ele permanece fiel. Essas são as palavras finais de Paulo, que soam como se ele estivesse revendo as suas cicatrizes, sabe? Como aquele velho capitão do mar, que viveu navegando pelos mares e tem muitos ferimentos em sua pele. Ela nos lembra que há alguns na jornada que vão nos abandonar. Que há algumas pessoas para quem você derramará a sua vida e elas podem sim quebrar o seu coração. Isso pode acontecer. Talvez já tenha acontecido. Outros te abandonarão. Talvez outros vão te decepcionar. E Paulo é honesto ao tratar sobre isso aqui. Ele é honesto sobre as suas dores, sobre as suas mágoas, as provações que ele enfrentou. Mas, como eu disse, a gente não consegue enxergar amargura, vingança ou autopiedade em suas palavras. Porque Paulo está notavelmente livre. Isso não acontece por qualquer tipo de meditação transcendental ou porque ele é adepto dos filósofos estoicos. Paulo sabe em quem ele crê. Paulo sabe em quem ele crê. Para a gente terminar, 3 aplicações. Seja você, meu irmão, minha irmã, um bom companheiro cristão. Ajude e busque ajuda, seja você a alegria do seu irmão na jornada, seja você a resposta de oração do seu irmão. 2, tenha claramente diante de você que a jornada não é sobre você ser satisfeito, sobre você ser agradado, mas sobre Cristo e sua glória. A jornada é sobre Cristo e sua glória. Pregue o Evangelho e Deus pode acrescentar mais dentre aqueles que lutarão pela alegria junto com você. Quantos Alexandres, o ferreiro, opositores do Evangelho, não salvará o Deus de toda graça e misericórdia? Na confissão de fé nós lemos sobre isso. Nada impede a salvação do maior pecador da terra. E para terminar, nós não paramos de correr até a linha final. Paulo não para de correr a 5 metros da linha. Paulo mantém o gás da corrida. Ele completa a carreira. Ele guarda a fé. No futebol americano, quem aqui já viu um campo de futebol americano, pelo menos, sabe que ele tem 100 jardas, que é um pouquinho a mais em metros, não é isso? Jardas tem mais do que metros. Minha esposa costumava saber essas conversões. Mas, enfim, é um campo, equivalente a um campo de futebol, que ele tem 2 marcas no fim. O objetivo de cada time é chegar no final do campo do outro. E teve uma jogada, na final do campeonato, que o jogador pegou a bola do outro time e saiu correndo, e ele estava muito na frente dos que vinham atrás dele para pegar a bola. E a alguns metros da linha final, ele simplesmente levantou a bola e começou a comemorar antes da hora. Ele não conseguia ver quem vinha atrás dele. E um jogador do outro time, antes que ele fizesse o ponto, roubou a bola da mão dele. E ele não conseguiu fazer o ponto que ele precisava. Não percamos de vista, meus irmãos, a linha de chegada. Nós estamos na jornada. Que o Senhor nos ajude a perseverar com alegria. Vamos orar.
Senhor, nós te louvamos, Pai, porque a Tua palavra, ela nos anima, encoraja, desafia e aponta sempre para o Senhor. Não teremos nesse mundo nossas necessidades, nossas dores, nossas angústias resolvidas, todas elas. O Senhor muitas vezes as usa para nos edificar, nos conformar a Cristo. E nós te louvamos por isso. Ajuda-nos na caminhada cristã, na jornada cristã, diante de dificuldades, desafios, dores, desilusões, a olharmos para Cristo e a perseverarmos, Pai, com alegria. Em nome de Jesus. Amém.